medo e pânico estavam estampados no rosto do caixa, enquanto Carlos apontava a arma diretamente para eles. O Burger King em Chihuahua, México, foi um alvo fácil. Ninguém iria impedi-los, especialmente alguém que se virava com um salário mínimo. Carlos rosnou para a caixa, dizendo para ela abrir o caixa e esvaziá-lo em uma bolsa. Se ela não fizer isso, ele vai explodir o cérebro dela por toda a sorveteira quebrada. Carlos não era o único a ameaçar com violência. 3 homens armados com armas, facas e um martelo de garra estavam extorquindo os clientes, levando carteiras, relógios e outros pertences. Teria sido um bom dia de pagamento para Carlos e os rapazes, não fosse pelo elemento alienígena, prestes a entrar em cena. A porta se abriu e um estranho entrou. Ele era um homem alto, em roupas descuidadas de outrora. Cada passo exalava uma confiança régia, igualada apenas pela brilhante coroa dourada que ele usava na cabeça. Carlos teria rido se não estivesse perplexo com confusão. Ele e os outros assaltantes trocaram olhares, como se confirmassem que viam a mesma coisa. Eles ficaram menos divertidos ao verem que o estranho parecia ter um martelo de guerra medieval amarrado nas costas. "Dê ao lado, senhor", disse o homem estranho. "Não tenho nenhuma rixa com você. Procuro suprimentos para auxiliar no esforço de guerra." "Ah, ok", pensou Carlos. O cara é um lunático, mas a coroa parece ser a coisa real. O ladrão líder virou sua arma para o estranho e ordenou que ele removesse a coroa. Senão, ele terminaria o dia com alguns buracos extras no rosto. Mas enquanto os outros clientes e funcionários do restaurante se acovardavam, este homem, este rei, nem sequer se abalou. "Tem certeza disso, vilão?" perguntou o estranho. Carlos engatilhou sua pistola. "Muito bem." Com um chute súbito, o homem misterioso desarmou Carlos. A arma voou pelo ar. O rei, rapidamente, sacou seu martelo de guerra e atingiu Carlos com o pomo antes que o ladrão conseguisse reagir. Ele caiu no chão, ferido e atordoado. Os outros 3 ladrões agiram para recuperar a honra de seu líder. Mas eles não se saíram melhor. Enquanto o outro ladrão apontava a pistola para o rei, ele balançou seu martelo e destroçou todos os ossos da mão do criminoso com um estalo nauseante. Um ladrão brandindo uma faca se lançou para dentro, esfaqueando loucamente o rei. Mas seu alvo era bem treinado em contra-ataques a agressões com lâminas. Ele defendeu os golpes com o cabo do martelo de guerra, cada um deslizando sem danos. Então, o rei decidiu derrubar o ladrão armado com uma faca, com um forte arremesso à direita. O único ladrão que restou de pé foi aquele com um martelo de garra. Ele olhou nervoso para seu martelo fraco. Depois, olhou para o enorme martelo de guerra que o rei segurava. Decidindo corretamente que essa não era uma luta ganhável, ele fugiu do prédio. Mas não estava acabado. O rei, nobre, ajudou os ladrões que derrotara a se levantarem, dirigindo-se ao líder deles, Carlos, um pouco atordoado. "Admiro o seu espírito de luta, mas não vou tolerar a bandalha no meu reino", disse o rei. "Vivam agora como homens melhores." Os 3 ladrões restantes foram embora, deixando apenas o rei e os clientes e funcionários atônitos do Burger King Chihuahua. O rei se aproximou do caixa e fez seu pedido. 15 hambúrgueres, 5 pedidos de batatas fritas, 3 milkshakes e um sorvete. Ninguém questionou o estranho pedido do rei. Eles montaram sem fazer uma pergunta ou olhar para o caixa. Ele devorou as fritas, depois despejou cada milkshake lentamente sobre seu martelo de guerra. E justo quando pensaram que ele não poderia ficar mais estranho, o rei os deixou atônitos e perplexos. Usando os 15 hambúrgueres e, claro, o sorvete, ele criou uma pequena figura humanoide da carne e do pão. Então, como se por alguma magia negra, a criatura piscou os olhos cobertos de gordura, pegou a faca que um dos ladrões havia deixado cair e seguiu obedientemente o rei para fora do restaurante. Só mais um dia comum no Burger King, não é? A comida rápida tem um papel significativo nos estilos de vida acelerados atuais. No século XXI,
A conveniência é provavelmente a maior mercadoria, até ser substituída por água limpa e terra seca algumas décadas no futuro. Com um Burger King, McDonald's ou, se der azar, um Arby's em cada esquina. Não surpreende que algumas dessas unidades tenham desenvolvido uma qualidade anômala. Isso certamente é verdade para o SCP-4953, o próprio Burger King. Apesar de ser um dos mascotes de fast food mais assustadores, o que é impressionante quando seu principal concorrente é um palhaço, o Burger King parece ser uma anomalia relativamente benevolente. O apelo aumenta por não ter a assustadora cabeça de fibra de vidro do seu equivalente de marketing. Este Burger King parece, à primeira vista, ser um ser humano normal, vestido com trajes reais e uma coroa, e é frequentemente visto empunhando armas medievais quando se manifesta em locais aleatórios do Burger King ao redor do mundo. Essas manifestações nunca parecem durar mais de 20 minutos, e durante o período de efeito anômalo, a equipe e os clientes do Burger King afetado não parecem notar nada em comum na situação. O próprio Burger King, às vezes ferido, se aproximará do balcão e fará um pedido bizarro, que a equipe se esforçará ao máximo para cumprir, deixando outros clientes esperando até conseguirem fazê-lo. Quando Sua Alteza recebe seu pedido, um efeito anômalo secundário costuma se ativar. Usando apenas os ingredientes do Burger King, ele pode conjurar ou consertar seus leais servidores do Burger King, feitos da própria fast food que alimenta seu vasto império comercial. Os servidores, sejam animais ou humanoides, sempre atendem aos interesses de seu monarca carnudo. Assim como o rei, esses seres estranhos demonstraram uma benevolência peculiar em relação aos espectadores. Após concluir sua missão do dia, o rei sairá pela mesma porta que entrou, parecendo desaparecer no ar. A Fundação nunca encontrou um modo confiável de impedir que o SCP-4953 entre em um prédio, nem de detê-lo ou impedi-lo de sair voluntariamente. Afinal, como você pode aprisionar o rei em seu próprio reino? Incidentes estranhos com o SCP-4953 surgiram em todos os países onde o Burger King está presente, que já são mais de 100. Aqui estão alguns que a Fundação considerou importante o suficiente para manter SCP-4953. O primeiro incidente ocorreu em Riverbank, Califórnia, onde o Burger King pediu 17 hambúrgueres, batata frita, bebida média e 3 guardanapos. De acordo com o relatório, o King comeu feliz a única batata frita, assim como os 3 guardanapos, uma excelente fonte de fibra, antes de usar a bebida para limpar sua coroa. Ele procedeu a usar os 17 hambúrgueres para construir uma nova instância de SCP-4953-1, uma pequena criatura em forma de cachorro com interior de carne e exterior de pão, com os vários vegetais dentro dos hambúrgueres usados para decorar o exterior. Esta criatura era incrivelmente amigável e carinhosa e até brincou com várias crianças no local. Porém, a cada lambida manchava suas roupas de mostarda. Isso fez os pais pedirem ao Burger King para controlar seu cachorro. Sua Majestade pediu desculpas profusamente antes de pegar o cachorro burger, repreendê-lo por seu mau comportamento e sair do restaurante. De fato, este é um dos incidentes mais comuns do protesto do Burger King. Em outro, ocorrido em Colorado Springs, Colorado, o Burger King entrou com um de seus sujeitos, SCP-4953, um já totalmente formado, uma construção humanoide, faltando uma das pernas e se equilibrando em uma bengala de plástico. Para remediar a deficiência da construção, o Burger King pediu 10 hambúrgueres e 3 caixas de batatas fritas de frango. O Burger King usou picles como adesivo para construir uma perna de hambúrgueres e substituir a que faltava na construção. Após a cura, eles debateram estratégias militares enquanto dividiam batatas fritas de frango.
Durante a discussão animada, o companheiro do Burger King começou a simular investidas de espada com sua bengala. Foi nesse momento que a fundação começou a perceber que, de onde quer que o Burger King viesse, ele e seu povo estavam em guerra contra algo ou alguém. Mais estudos de caso aprofundariam essa ideia intrigante e cativante. O próximo incidente registrado ocorreu em Toronto, Canadá, onde o Burger King entrou com uma lesão aparente. Especificamente, um grande corte em seu braço esquerdo, que parecia estar vazando ketchup e maionese em vez de sangue. Em um estado relativamente frenético, ele pediu 2 hambúrgueres, um com maionese extra, um papel de embrulho e um canudo. O Burger King usou seu pedido para realizar uma cirurgia de emergência na própria ferida. A equipe do restaurante ajudou o King despejando um recipiente inteiro de maionese no hambúrguer. O Burger King usou seu canudo como um tipo de 4 improvisado, sifonando a maionese do hambúrguer para sua veia cubital mediana. Enquanto estava no meio da sua transfusão de maionese, ele usou uma agulha e algumas cebolas para suturar a ferida em seu braço antes de envolvê-la com alface do hambúrguer, fazendo com que a ferida se fechasse. Após o restante da maionese do hambúrguer ser sugada para seu corpo, o Burger King pediu desculpas aos funcionários e clientes pelo incidente e saiu prontamente. Até hoje, os pesquisadores da Fundação SCP não têm ideia do que feriu o monarca do fast food, mas eles acreditam que possa ter algo a ver com a guerra em curso, sobre a qual estão reunindo cada vez mais dados. Além do evento em Chihuahua, o outro incidente relatado ocorreu em Ipswich, Inglaterra. O Burger King entrou no restaurante montando uma instância do SCP-4953-1 em forma de um poderoso cavalo de guerra, decorado com padrões complexos de cebolas e tomates fatiados. Ele prontamente pediu 3 grandes porções de fritas e 2 hambúrgueres. O Burger King alimentou seu cavalo com batatas fritas e caixas de papel, antes de pular o balcão e perguntar se poderia imprimir algo na máquina de recibos. Naturalmente, os súditos do rei atenderam seu simples pedido. Após imprimir o recibo, ele usou os hambúrgueres pedidos para criar uma instância de pássaro do SCP-4953-1, mas antes de terminar corretamente, o pássaro voou de suas mãos e começou a bater asas pelo restaurante. Isso agitou o cavalo burger, que começou a relinchar e se agitar antes de galopar pelo restaurante, causando caos. Durante isso, o Burger King correu desesperadamente, tentando pegar o pássaro. Ao capturá-lo, finalizou a construção antes de enrolar a mensagem do recibo em seu tornozelo e sair novamente do restaurante montado no cavalo. Esta foi mais uma estranha instância do Burger King, tratando um dos restaurantes como um tipo de acampamento militar, onde ele pode retornar entre as sessões de luta para coletar suprimentos, curar suas feridas ou criar novas instâncias do SCP-4953-1 para auxiliá-lo no esforço de guerra. Isso esclareceu algumas questões, mas suscitou muitas outras. A principal delas sendo contra quem o Burger King estava lutando nesta guerra épica. A Fundação SCP está se esforçando para limitar violações desta anomalia da classe Keter, usando principalmente IA e rastreadores da web para detectar casos de pessoas postando sobre SCP-4953. Uma equipe de desinformação da Fundação irá reenquadrar esses incidentes como parte de uma campanha de marketing viral do Burger King. Eles rastrearão as pessoas expostas ao incidente e administrarão anésicos. As ordens para qualquer operacional da Fundação estacionado no Burger King são tentar parar o SCP-4953, entrevistá-lo para obter informações sobre a natureza de sua existência e os motivos de seu comportamento anômalo. Até agora, isso só foi feito com sucesso uma vez, pelo agente Ingram em um Burger King de Pueblo, Colorado. Embora o agente Ingram adorasse dizer que isso foi resultado
de um diligente trabalho de investigação da fundação, na verdade, ele apenas desfrutava de um Whopper e Coca em uma das cabines quando viu o SCP-4953 entrar no prédio. A anomalia pediu 18 hambúrgueres e um refrigerante. O agente Ingram aproveitou o tempo de espera para obter respostas do aristocrata cheio de condimentos. Na conversa, ele achou o Burger King agradável e amigável. Em um tom distante, Ingram interrogou o rei sobre o misterioso campo de batalha de onde ele afirmava ter vindo, onde lutava com suas forças contra outros soberanos desconhecidos pela dominação sobre a carne, dita ser a própria fundação do poderoso reino do Burger King. Ele falou de aliados na guerra, auxiliando-o em sua rica busca, dizendo: "Meu aliado Horton prefere lutar ao lado de seus soldados. Não que eu não acabe em escaramuças. Deveria ter visto meu duelo com Jack na Edge do Grease. Uma batalha para a história", foi o que disseram. Ingram não conseguia entender o contexto, mas prosseguiu, esperando que reunir todas as informações disponíveis tornasse tudo mais claro. Quando questionado sobre a natureza da guerra, o rei afirmou: "É uma guerra tão antiga quanto o tempo. Assim como seu tipo discute com moedas e números, nós lutamos com escudo e espada. Às vezes lamento o derramamento de sangue. A competição é a única forma de manter impérios justos como o meu no topo. Tenho certeza que você entende." Quando Ingram insistiu, chegou a ordem do rei, obrigando-o a sair. Ele compartilhou um aviso por último. A aproximação de uma entidade que ele chamou de Tirano Arby era iminente, mas quando Ingram pediu mais informações sobre isso, nenhuma foi dada. Em resposta à sinistra profecia do Burger King, a fundação estacionou uma equipe de resposta disfarçada na área ao redor desta franquia em particular. Poucos dias depois, anunciou-se que a rede de fast food Arby's adquiriu outro imóvel nas proximidades e iniciaria o desenvolvimento em breve. A investigação, se esses eventos estão ligados, ainda está em andamento. Agora vá conferir SCP-261, máquina de venda pandimensional, e SCP-5962, uma noite no McDonald's para mais.